O Laboratório Perdido de Zur. Isso aí é baseado numa das primeiras aventuras do Eras, em que existe um mago chamado Zur. E o Zur, ele era um cara bacana, ele é um cara inteligente, é um pesquisador, um mago que queria saber a origem da magia. Ele queria saber como que os magos aprenderam a manipular essas energias se seus poderes não são divinos. Como que isso foi roubado da exclusividade dos clérigos. E para isso ele fazia pesquisas de todos os tipos que você imaginar. Ele fazia pesquisas não só sobre religião, mas também sobre as influências das divindades da Terra, como que elas criaram coisas, destruíram coisas. E, logicamente, como um mago ambicioso por conhecimento, ele sempre tentou romper os limites da sua realidade, buscando outras realidades para si. Então, ele era bem conhecido em sua época, possui diversos livros escritos, não só de magia, mas de ciência e literatura. Então ele é um cara do cenário que todo mundo já ouviu falar, tipo Shakespeare. Todo mundo já ouviu falar no cara. Ah, eu nunca li Shakespeare, mas já ouviu falar de uma obra desse cara. E o seu laboratório é um local de riqueza para quem quer esse tipo de conhecimento. E esse laboratório é perdido. Então, a primeira dica de plot é adotar esse laboratório como um elemento de cenário que é possível de ser encontrado. Tá? Quais são as pistas? Fica na tua onda, cara. Adapta do seu jeito. Desde que seja um laboratório subterrâneo. As pistas, você que inventa. Qual é a lógica disso daí? A lógica disso daí é o seguinte. Se você tiver com um grupo fraco e eles entrarem lá nesse laboratório, eles vão simplesmente margear as principais áreas iniciais e vão ser impedidos de entrar na parte mais profunda. Se é um grupo intermediário, eles vão romper essa primeira divisão de proteções e vão para uma área intermediária desse laboratório. De todo o complexo, é uma dungeon, tá, que ele criou. E se os caras for brabo, eles vão conseguir achar o centro e achar o laboratório em si deste mago. E qual é a ideia? A ideia é, se eles forem achar lá por acaso, ou se eles forem contratados para ir até lá, eles vão ter que buscar algo, retirar algo ou fazer alguma ação importante. Lá dentro vai ser possível eles terem acesso a uma ressurreição, a um item mágico importante ou até a um item que dê desejo para eles. E aí você calcula o nível do seu grupo para saber o nível dessa atribuição, tá? Então, pensa em tudo que uma dungeon vai ter. Vai ter armadilha, vai ter criatura, vai ter tudo isso daí. Sempre à disposição para encontro aleatório ou não. Tá livre, é genérico, tá? Mas quais que são os pontos importantes que merecem ser ditos para justificar esse plot aqui? Bom, primeiro, quando você for deixar o pessoal entrar, por mais que você queira usar armadilhas e criaturas, você tem que usar enigmas, tá? Faz o seu pessoal quebrar a cuca. Por quê? Porque Zur nunca foi um cara que quis prender o conhecimento para ele. Tanto que ele é um escritor, ele escrevia vários livros. Só que ele achava que não era suficiente, não era uma boa ideia deixar conhecimento importante na mão de pessoas tolas. Então você vai ter que provar que você tem realmente interesse em ter acesso a esse conhecimento. E um dos grandes elementos que eu já coloquei como enigma é a sala do espelho, que é mais ou menos assim. Você tem uma entrada que ela não é difícil de encontrar. Quando você entra, você vê uma sala circular com 8 portas. Quando você está nessa sala circular com 8 portas, o grupo tende a se dividir para ver as portas.
Quando você abre a porta, você vê um corredor curto com uma outra sala adiante. Quando a pessoa entra nesse corredor até a outra sala, se ela chegar ao ponto de abrir a outra porta, ela não consegue voltar para a sala anterior. Ela entra na outra porta, e na outra porta tem uma sala circular, onde uma outra porta oposta está sendo aberta, onde a mesma pessoa está saindo. Ou seja, ele vai encontrar com ele mesmo. Esse é o ponto. Tá? Nessa situação, as pessoas vão tentar interagir com elas mesmas. Se eles começarem a andar juntos, eles vão começar a se duplicar, até chegar ao ponto da sala não suportá-los e eles começarem a sofrer asfixia e tudo mais. E como que a gente sai dessa sala? O segredo da sala não é passar pelo corredor, não é sair de uma sala na outra, é encontrar uma passagem no corredor. Porque tudo que está acontecendo ali é espelhado. Se você está de frente para o espelho, você vai se ver. Se você se vê, você tem 2 de você. Se 2 de você se virar de frente a um outro espelho, você vai ter 4. E assim por diante. Então, para você anular a sua imagem de um espelho, o que você faz? Você sai de frente do espelho. Como você só tem 2 caminhos, você tem que ir para frente para o espelho de frente e você não consegue ir para trás, o único jeito seria você ir de lado, mas de lado você tem as paredes dos corredores. E nessas paredes dos corredores existe uma passagem. E é nessa passagem que você vai chegar num salão central. E o salão central é o caminho que leva para a dungeon. Então você vai deixar... Cara, isso pode durar uma sessão só, porque a galera já vai pescar, e eu já usei isso, e o cara resolveu numa só. Ou pode acontecer igual já aconteceu comigo. Foram 4 sessões eles tentando resolver esse negócio, porque eles não conseguiam imaginar isso. Então você já tem o risco. Segundo ponto, quando eles entrarem na dungeon, você vai começar a partilhar uma dungeon comum. E os níveis vão ser do desafio que você bolou lá. Mas qual que é o cerne da história? O cerne da história é que todas aquelas criaturas de aberração, que a gente falou de rato com cérebro de fora, devorador de intelecto, devorador de mente, tá tudo ali. Tá tudo ali. Todos eles estão tramando. Planeje o nível do seu grupo e coloque o desafio dessas criaturas equivalente. O chefão final é a criatura que está naquele nível. Por quê? Porque o Zur, na sua ânsia por conhecimento, estava elaborando um ritual para trazer um cérebro ancião. Se ele trouxe ou não, os jogadores não sabem. Mas os devoradores de mente, essas criaturas todas estão ali atrás dessa criatura, porque eles precisam dela. Eles querem tomar essa dungeon para eles, para trazer esse cérebro ancião. Então, se os caras são de nível baixo, eles vão sacar isso daí, enfrentar as criaturinhas, pegar as coisas e vazar. Por quê? Porque ali é uma promessa de aventura posterior. Se eles são de nível intermediário, eles vão descobrir que eles estão tentando trazer essa criatura fodona, e eles vão ter que pegar o que eles querem e fugir dali. Por quê? Porque o caldo é grosso demais para eles. E se eles já tiverem um nível maior, eles já vão entrar para ali e ver assim, cara, a gente não pode deixar uma criatura dessa chegar. Então eles vão ter que impedir ou enfrentar essa criatura. E aí você tem uma dungeon que pode ser rápida, pode ser mediana e pode ser uma dungeon longuíssima, dependendo do nível dos seus jogadores e do seu interesse. Qual é a graça? A graça é você utilizar diversos tipos de criatura de aberração, todas elas de um lado psíquico, que podem estar aprisionando criaturas que são monstruosidades, que eles estão produzindo monstruosidades, que eles estão usando os conhecimentos desse mago para tentar fazer ali embaixo um reino. E aí você incorporou isso daí no seu cenário, pode virar até uma história lendária depois. Laboratório de Magos sempre é uma boa pedida para uma dungeon, tanto por questões de tesouros que existem ali, né? Possibilidades de tesouros muito poderosos, quanto por monstruosidades que podem ter sido criadas no decorrer dos estudos de dito mago. Né? E aí, nesse caso em específico, além das monstruosidades oriundas dos seus estudos, tem também as aberrações oriundas dos seus estudos também, só que seus estudos de portais e estudos de invocações. Né? Então ali é uma dupla opção
de tipos de criatura que pode povoar essa dungeon. E ela pode ser infinita até, né? Porque né, no final das contas é um local mágico, né? Então você pode até colocar que ela tá dentro de um pequeno cristal, sabe? Tipo, É pra um entrar lá, você tem que fazer semiplano. um semiplano. Então, assim, possibilidades são infinitas ali, porque é magia, né? Magia toca nossos corações. E só para complementar antes do Marcelo falar, é bom ressaltar que Zur era um mago benigno, tá? Ele não é maligno, não. É Ele nunca neutro, teve. né? É bem. Não, porque Ele é bom estu... e tá querendo invocar um cérebro ancião? ele quer o conhecimento do cérebro Ah, ancião. sim, porque vem de graça. O cérebro ancião vai falar, opa, tá aqui seu conhecimento, vou embora agora, abriu. Ele pode ser Não. neutro e bom, né? Ele pode ser só neutro e burro, né? Que é Por isso que uma ele linha... Por isso É. que ele quer o conhecimento, pô, filho. Que é um alinhamento muito comum do personagem neutro e burro. Cara, é plot pra campanha de 3 anos isso aí, né, filhão? Depende. Se você quiser, pode ser curto. Porra, porque tá igual a masmorra do Mago Louco lá. Você começa nível 1, chega no final, tá nível 12. Você Ô, luta louco. 12 níveis ao longo da masmorra. Né? Nível 12 eu doido, né? Você só... nível 2. Você só mora na masmorra. Você passa... É o Dungeon Mesh lá. Você entra na masmorra e volta 6 meses depois. Mas eu gostei da premissa. Gostei. Me lembrou muito a masmorra do Mago Louco, de fato. Da aventura pronta, mas com os plot twists adequados, né? E é isso que o Luiz falou. Masmorra de Mago é sempre bom porque ela abre espaço pra você fazer todo tipo de viruleib de monstruosidade. Justifica aquelas coisas que os mestres geralmente ficam com medo, né? De colocar item mágico, colocar riqueza, colocar poção. Tá tudo ali, cara. Porque é o lugar, né? E você ainda pode usar as coisinhas que às vezes as pessoas não usam, que eu gosto muito, de que é a área de efeito mágico especial. O livro do mestre tem muito disso. Que é tipo a área que a magia de um determinado tipo não funciona, mas os outros funcionam. Então que ela fica potencializada, que você perde o controle. Ou então, nessa área específica, se você usar magia, você tem que fazer o teste lá de magia caótica, lá de Wild Magic do Sorcerer, porque vai acontecer um efeito aleatório e tal. Esse tipo de masmorra é legal pra isso, pra você poder fazer áreas especiais, assim como a Sala dos Espelhos, você fazer áreas especiais de variados modelos. Exatamente. Bom, senhora.